Jesus é tudo o que falta em você. Sem dúvida alguma, eu repito, Jesus é tudo o que falta em você. E hoje vou provar essa verdade para que você caia na real. Assim, você possa ter convicção disso. Porque hoje, infelizmente, a maioria das pessoas que estão no mundo hoje, infelizmente, não entenderam isso ainda. Mas hoje elas vão entender claramente. Porque o objetivo aqui é esse. Fazer com que a humanidade entenda isso de uma vez por todas. Entenda que Jesus é tudo o que falta em todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Então, isso vai ser importante demais. E para mostrar isso com clareza, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que falam exatamente sobre isso. E o primeiro texto que eu vou ler está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Onde está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, para que o ser humano tenha descanso para a sua alma, só vai achar isso em Cristo Jesus. Então, se você não tem Cristo Jesus, está faltando isso para você ter descanso para a sua alma. Então, essa é a verdade pura e simples, para que você entenda que Jesus é tudo o que falta em você. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler aqui. Então está escrito assim, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a verdade. Se alguém hoje não tem Jesus, ele não tem a vida eterna. E é isso que está faltando em você. Está faltando Jesus em você para você ter a vida eterna. Essa é a verdade simples desse texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se muitas pessoas hoje aí estão dando bobeira de ainda não terem a vida eterna, é porque na vida delas está faltando Jesus sim. Agora eu vou ler um outro texto aqui, que também está no Evangelho segundo João, agora no capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 35. Vamos ler aqui, ó. Mais um texto aqui que vai dizer claramente que Jesus é tudo que falta em você. Então está escrito assim, ó. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, o Senhor Jesus é bem claro a respeito disso, para provar que Jesus é tudo que falta em você, como o pão vivo que desceu do céu. Então, ele é esse pão. E aquele que vem até Jesus jamais terá fome, e o que crê nele jamais terá sede. Essa é a verdade. Ele põe fim à sua fome e à sua sede. Será que não está faltando isso na sua vida? Se está faltando isso na sua vida, é porque o que falta em você é o próprio Jesus em si. Essa é a realidade, da qual você não pode fugir.
Não se engane sobre essa questão. Não tenha dúvida disso em tempo algum. Agora eu vou ler o próximo texto aqui que está no Evangelho segundo João também. Agora capítulo 7, versículos do 38 ao 39. 38 e 39. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se hoje do seu interior, ou seja, do seu ser, não está fluindo um rio de água viva, é porque em você está faltando Jesus. Sem dúvida alguma. Então ele fala aqui bem claramente, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, essa é a verdade. Todo aquele que creu em Jesus recebeu essa fonte de água viva. Agora, Jesus não falta na vida deles. Mas, na maioria da humanidade hoje, infelizmente, Jesus está faltando em muitas pessoas hoje. Porque muitas delas não têm essa fonte de água viva em seu ser, em sua vida, em seu corpo, alma e espírito. Então, isso prova que em você está faltando Jesus sim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também no Evangelho segundo João, agora o capítulo 8, versículo 12. Então vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se na sua vida não tem essa luz, é porque em você está faltando Jesus. Você vai continuar tendo essa falta de Jesus em sua vida? Ou você vai querer que Ele seja... ou você vai querer que Ele supra a necessidade de Jesus em sua vida? É hora de você pensar a respeito disso. Porque o texto é bem claro aqui, ó. Ele diz aqui, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se a luz da vida está faltando em você, é porque você ainda não supriu a necessidade do próprio Senhor Jesus em sua vida. Mas a hora de suprir essa necessidade é hoje. Como? Crendo nele. Se arrependendo e se convertendo a ele. Porque assim ele suprirá a sua vida. O seu corpo, alma e espírito. Para sempre. Sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no Evangelho segundo João. Agora capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Então está escrito assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se em sua vida está faltando um caminho, uma verdade e uma vida, é porque em sua vida está faltando Jesus. Ele é a personificação dessas três coisas: caminho, verdade e vida em todo aquele que crê. Então, se você quer que essa necessidade seja suprida em sua vida hoje, creia em Cristo Jesus que assim se fará. Você será suprido dessa necessidade para sempre, sem dúvida alguma. Então, a escolha é sua. Porque, como já disse, Jesus é tudo aquilo que falta em você como o caminho, a verdade e a vida. E não se engane, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa é a verdade simples para você. E agora eu vou ler aqui o texto, o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8.
Achei. Vamos lá. Aqui, ó. Está escrito assim, ó. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Então, na vida de Paulo, não existia mais a falta de Jesus. A sublimidade do conhecimento de Cristo foi suficiente para suprir a vida de Paulo. E por amor do Senhor Jesus, que o completou, digamos assim, o satisfez plenamente, ele perdeu todas as outras coisas e considerou todas essas coisas que ele perdeu como refúgio para conseguir Cristo. E na vida dele, Cristo não lhe faltou mais. Mas, e se hoje em sua vida falta Jesus, falta a sublimidade do conhecimento de Cristo, então você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa que Paulo fez. É isso que tem que acontecer, para que o próprio Senhor Jesus possa suprir a sua necessidade física e espiritual para sempre, para que você nunca tenha falta de nada. Ele é a sua única e perfeita suficiência para sempre. É Cristo Jesus. E disso não há mais dúvida. Então eu mostrei aqui para você que que Jesus é tudo aquilo que falta em sua vida. Então eu espero que você supra a necessidade de Cristo Jesus, se arrependendo, se convertendo a Ele hoje. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.